Estou recebendo aqui vereadora por Belo Horizonte do PDT, Duda Salabert. A Duda é professora de literatura há 20 anos, dedicando toda a sua atuação pedagógica na educação popular e na rede privada de ensino, na esfera da educação popular. Idealizou e coordena em Belo Horizonte a Transveste, um projeto educacional que oferece cursos gratuitos de pré-vestibular para transexuais e travestis. Boa tarde, Duda, tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite e parabéns pelo jornalismo feito nesse espaço. No contexto de perseguição de jornalistas, nós temos sempre que reforçar a importância do jornalismo para a democracia. Com certeza. A Duda é casada e mãe da Sol. A Sol está com quantos anos? Sol está com 2 anos e 4 meses. E você tem uma vitória, que você foi a primeira transexual do Brasil a efetivar o direito à licença maternidade por 120 dias pelo INSS. Não é isso? Sim, a gente tem que entender que a realidade das pessoas travestis transexuais no Brasil é de extrema vulnerabilidade. Claro. Nós falamos de um grupo que 90% estão na prostituição, porque em sua maioria são expulsas do mercado formal de trabalho devido ao preconceito que existe. Estima-se que a expectativa de vida de uma travesti no Brasil não supera 35 anos por causa da situação de aviltamento social. Então, as nossas conquistas vêm com muito suor. Então, garantir a licença maternidade por 120 dias foi uma vitória minha, uma vitória do movimento das pessoas que lutam pelos direitos humanos. E a partir dessa vitória, nós levantamos o debate que o Brasil tem que rediscutir a licença maternidade e paternidade. É um absurdo, por exemplo, o período de licença paternidade. Nós temos que rediscutir isso no Brasil a fim de garantir o direito da criança. O que nós estamos discutindo não é direito de pai e mãe, de família, é direito da criança, E diga uma coisa, Duda, esse preconceito que existe, a gente entrar na questão da política, muito importante a gente falar sobre isso, ele infelizmente começa dentro de casa, né? Na maioria das vezes. Olha, a UFMG, que é a maior universidade pública federal do Brasil, ela fez uma pesquisa que mostrou que 6% das travestis e transexuais de Belo Horizonte foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Que isso, gente. Então nós temos um grupo populacional que 6% foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. Então a violência começa em casa, respinga e amplia para o espaço escolar, porque segundo essa mesma pesquisa, 91% das travestis e transexuais não concluíram o ensino médio. O que mostra que a escola, muitas das vezes, acaba sendo um espaço de reprodução de violências, né? Também, né? A escola, que deveria ser um espaço para criar consciência de tolerância, acaba muitas das vezes reproduzindo violências, e 90% na prostituição. Então há uma cadeia de violência que se inicia infelizmente em casa. Daí a importância de a gente discutir um projeto educacional para o país que contemple toda a diversidade e que esteja voltado para o respeito, à dignidade humana também. Duda, você sofreu e sofre na pele essas questões todas que nós citamos aí, de violência, de ameaças, que você já sofreu também, mas de repente você resolveu virar a chave e falar assim, não, acho que eu vou lutar por dias melhores, não só para mim, mas por todos. Você resolveu ser candidato ao Senado nas últimas eleições, teve mais de 350 mil votos, não conseguiu ser eleita, mas foi aí, já entrou como a 4ª mulher mais votada da história das eleições de Minas Gerais, e de repente você sai para a Câmara Municipal de Belo Horizonte sem imprimir nenhum santinho, sem sair de casa, em função da pandemia, que você tem problemas que não deixavam sair, problemas de saúde, que te colocavam no grupo de risco, e ainda fez tudo dentro da norma, dentro do que foi pedido, ficar em casa, e conseguiu bater um recorde entre homens, mulheres, transexuais e tudo quanto é que você for imaginar, com mais de 37 mil votos, um fato assim maravilhoso para a política, maravilhoso para Belo Horizonte, mostrando realmente que o Belo Horizonte quer mudança, quer gente interessante lá dentro. Aí você vira vereadora, você já está lá há 8 meses, 10 meses, vamos colocar fevereiro, 9 meses. Dá para mudar como vereador? Porque tem gente que às vezes entra lá e fala assim, poxa vida, cheguei lá, não era aquilo que eu pensava. Olha, nós temos que entender que a principal ferramenta para transformar a sociedade é a política. Sim. Demonizar a política significa terceirizar, os nossos direitos na mão de uma outra pessoa. Então a gente tem que, a política, ela é uma ferramenta de transformação, e eu tenho percebido que, sem dúvida, na Câmara há embates,
há resistência, isso é importante para a democracia, eu mostro Claro. a tese, você a antítese, chegamos à síntese. A política é o espaço de buscar consensos. Agora, temos avançado, as pautas que nós trouxemos para a cidade têm avançado tanto junto com a parceria com o prefeito Alexandre Calil, como também na Câmara. Ontem, por exemplo, foi aprovado por unanimidade o nosso projeto de lei que proíbe tatuagens e piercings com fins estéticos em cães, gatos e animais. Eu vi isso. Parece absurdo esse projeto, e ele de fato deveria ser tratado como absurdo, porque o que mostra, tem pessoas que tatuam cão e gato, não seria necessário. Tem algumas leis que eu falo aqui, essa é uma delas, que não precisava nem ser lei, né? Quer dizer, como é que você vai ter lei? É igual a Lei Maria da Penha, que é um absurdo ter uma lei daquela, né? Não deveria existir uma lei, infelizmente tem que ter. É como essa lei de tatuar cães e gatos. O gato e o cão não falam, eu não quero, né? Poxa, você vai tatuar um gato, você vai tatuar um cão, é uma coisa extremamente absurda, né? E a gente está avançando um outro projeto também que a gente apresentou para o prefeito e está no debate nacional agora, que em janeiro eu tive a primeira reunião com o prefeito Alexandre Calil e mostrei um tema que estava em voga já, que é da dignidade menstrual. Sim. Que está uma grande polêmica aí, que seria a distribuição gratuita de absorvente nas escolas municipais. Sim. E por que nas escolas? Porque não basta distribuir absorvente. Tem que discutir a saúde, tem que discutir todas as questões ligadas à menstruação, ciclo reprodutivo, etc. Quando eu mostrei para o Calil os números, que muita gente não sabe, que olha só que absurdo, 23% das jovens de 15 a 17 anos no Brasil não têm acesso a produtos de higiene menstrual. 23%. Estima-se que as estudantes perdem em média 40 dias do ano letivo por não ter acesso a absorvente. E mostrou que 50% das estudantes já usaram outros produtos, como miolo de pão, no lugar do absorvente. Então, estamos discutindo aqui é combater evasão escolar, é combater problema de saúde. E mais, as pessoas falam que, mas é muito dinheiro. O nosso gabinete fez o cálculo orçamentário e mostrou para o prefeito. Para distribuir absorventes para todos os estudantes da ensino fundamental da prefeitura de Belo Horizonte, são 40 mil estudantes contemplados, o impacto orçamentário é de 0,0001% do orçamento já aprovado em educação. Quase que nada. É dinheiro de cachaça. O que faltava era interesse público. E nós estamos avançando com esse projeto, já está tramitando na Câmara. Ô Duda, você está com vários projetos lá na Câmara, poderia ficar aqui a tarde inteira falando com você, mas tem alguns que me chamaram a atenção, que até não tem nem muito a ver tanto com a Câmara de Vereadores, seria mais um projeto estadual, mas você procurou até o presidente Agostinho Patrus da Assembleia Legislativa, que é sobre o tombamento estadual da Serra do Curral. E eu confesso a você que eu tive em Tiradentes esses dias e vim com meu cunhado dirigindo e vim reparando a serra, né? Rapaz, essas mineradoras estão destruindo a Serra do Curral, mas estão destruindo assim vergonhosamente e ninguém faz nada para parar esse povo. Com esse tombamento cessaria essa marginalidade que estão cometendo contra a serra? Seria um passo. Eu vou provocar aqui os ouvintes. As pessoas dizem que a mineração é fundamental e tudo mais, ela teve o seu papel no estado, tanto é que o nome Minas Gerais já mostra o papel que a mineração teve na nossa história. Mas você sabe qual que é o percentual da mineração no PIB de Minas Gerais? No último ano, 3%, 4%. Se pegar nos últimos 10 anos, o apogeu foi 7%. A média nos últimos 10 anos é 4%. De uma atividade que, infelizmente, no quadrilátero ferrífero, aquífero que nós estamos, não tem como minerar sem destruir nossos aquíferos. O que é aquífero? São os nossos reservas de água subterrâneas. Então, nós vivemos hoje no Brasil a maior crise hídrica da história. Vai faltar água. Nós estamos no contexto de colapso climático global. Nós temos que repensar nossa economia. Essa economia da destruição, que coloca em risco o abastecimento de água da população, tem que ser rediscutido. Então nós estamos na luta por tombamento estadual da Serra do Curral e que a Serra do Curral seja símbolo de Minas Gerais repensando sua economia. Claro. Porque nós não podemos ser uma grande fazenda que exporta para fora e qual o desenvolvimento que trouxe para Minas Gerais essa atividade. Vamos pensar, há um dado do IBGE
que mostra que a incidência de pobreza ela é muito maior nos municípios que tiveram atividade minerária de ferro. Então, a riqueza não fica no município, a riqueza vai para o exterior. Só retira a matéria-prima e leva embora, não se produz nada aqui, né? E depois compra o que a gente vende, né? Bem mais caro. E a gente estamos vendo os impactos da chuva. Sim. Então, nós estamos hoje num contexto de crise climática global. Se a gente quiser manter a espécie viva no planeta, nós temos que rediscutir a economia. Pensar uma economia pautada, né, na sociobiodiversidade e não mais essa economia de destruição que nos colocou, inclusive, na pandemia. Que as pessoas acham que a pandemia é uma questão social, é uma questão socioambiental. Porque, segundo a OMS, 100% das últimas pandemias que tiveram foram de origem zoonótica, de origem animal. A forma como nós nos relacionamos com o meio ambiente. Sim. O impacto econômico, social, humanitário que a pandemia está causando agora. Então nós temos que repensar a economia global, passando pelo Estado. Duda Salabé, vereador em Belo Horizonte, você hoje eu posso considerar que é a política mais cortejada da política mineira, né? Você já foi convidada para ser vice do governador Romeu Zema, já foi convidada para disputar o Senado. Sua cabeça deve estar girando o que eu faço, o que eu não faço, mas uma coisa é certa, alguma coisa você vai disputar o ano que vem. Você já decidiu? Então, eu prometi cumprir o mandato. Sim. Foi uma promessa de campanha, eu prometi que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Então, estou devendo para a cidade 40 mil árvores, uma dívida maravilhosa. Boa de pagar. Boa de pagar, uma delícia. Mas tem recebido muitos convites para disputar as eleições do ano que vem. Como você bem disse, tem partidos de direita aqui me chamando para montar uma chapa com Zema, partidos de esquerda me chamando para disputar o Senado, até mesmo o governo. Mas o foco hoje é cumprir o mandato. No entanto, eu reconheço que após a minha eleição sofri uma ameaça de morte do maior grupo de violência que há na internet, do qual surgiram aqueles terroristas que cometeram o atentado na escola de Suzano, em São Paulo. Sim. Então hoje minha vida está correndo risco, eu tenho que pensar na minha segurança e ter a Polícia Federal comigo ajudaria. Após as ameaças de morte, nós fizemos uma reunião com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e com a ONU. É uma preocupação real com a minha vida. Então tem essa questão, a candidatura a um cargo federal poderia dar mais blindagem na minha... Te dar mais segurança, né? Mas esse não é o aspecto mais importante. A conjuntura política que vai estar ano que vem que vai dizer se eu vou me candidatar ou não. Se nós tivermos um cenário em que tiver um avanço de forças antidemocráticas, da necropolítica e que julgam importante a minha presença lá para combater esse cenário, e se a sociedade achar que é importante, aí faria uma candidatura. Você sai do PDT? Estou como vice-presidenta do PDT, é um partido que tenho muito carinho. Você teve sua ficha abonada pelo Ciro Gomes, poxa, eu me lembro. Abonada pelo Ciro Gomes, e eu pergunto, né, quantas pessoas transexuais, travestis estão na presidência e vice-presidência dos partidos, como tudo. Então eu sou muito grata ao PDT e à militância do PDT. Houve não vou dizer embate, né, entre você e Mário Heringia, quem seria o candidato ao Senado. Isso já foi resolvido? Foi, porque, como eu disse, a minha cabeça não está nas eleições, seria uma postura antiética de qualquer político. Está pensando em eleição na maior crise socioeconômica, ambiental e climática da história do capitalismo. Nós temos que pensar construir política pública para a população. Essa história, né, de que eu vou cumprir meu mandato. Legal, beleza, mas eu penso assim, que pessoas como você, com a capacidade que tem, poderiam fazer muito mais pro Belo Horizonte estando em Brasília. Um exemplo, né? Não é, você não vai estar virando as costas pro seu eleitor, pelo contrário, você vai estar abraçando ele com muito mais força e agregando outros eleitores em todo o estado. Fala-se hoje que você é uma pessoa de 200 mil votos, o que levaria uma chapa aí muito legal pro partido que você ficar. Então acho que deve ser realmente, quando eu brinquei aqui que você é cortejada por todos e todos, né? De todos os lados, é uma realidade, hoje é o principal ponto, assim, de quem deve buscar, porque o outro campeão de voto que você tem aí, que foi o ano passado, há 3 anos atrás, que foi o Mauro Tramonte, ele não vai sair do Republicanos, é o partido da Igreja Universal, é o partido da TV Record, que é onde ele trabalha, não deve sair de lá, então, e ele é estadual, e de repente você seria o grande nome para federal, por isso essa procura tanto por você. Então acho que aí é uma questão, lógico, de você definir o que é que você vai trilhar daqui para frente. Agora, independente de você ser ou não candidata, seu apoio a Ciro Gomes é irrestrito?
Eu deixei muito claro desde a minha filiação que a gente tem que lutar para que o programa que o Ciro Gomes vocalizou, que tem um projeto de desenvolvimento, seja colocado em prática. Agora, nós estamos num contexto, né, de que nós temos que defender de unificação do campo. A vitória tem que ser enquanto campo. Então, acho que é muito cedo para discutir o processo eleitoral. O nome do Ciro tem muita chance porque é o que tem menos rejeição. Agora, nós temos que votar naquele nome que vai de fato garantir a vitória do campo democrático e sepultar de vez o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Torço para que esse nome seja o Ciro Gomes, porque ele tem um projeto de desenvolvimento nacional, tem um debate, uma outra forma de pensar política. Acho que é importante essa mudança de poderes, né? Mas acho que é muito recente ainda, muito cedo ainda para fazer esse debate. E uma volta do Lula? Então, a gente tem, acho que o governo Lula teve seus avanços, tem os pontos críticos que eu aponto. Vou dar um exemplo. No governo PT nós tivemos o crescimento de 578% da população carcerária feminina. Um número absurdo. 4 vezes maior do que a média global. Né? Nós tivemos Belo Monte, um impacto socioambiental imensurável. Nós tivemos outras questões que são problemáticas, mas também tivemos muitos avanços. Sim. Agora, se o Lula for essa pessoa que vai trazer essa unificação, a gente quer a unificação do país. A gente não quer separar. Mas não é a volta do mesmo? Quando você fala em ter mudança, de repente você vai apoiar o Lula? Não estou dizendo que vou apoiar o Lula. Tô dizendo não, que mas assim, tem que... Não estou dizendo você, estou dizendo das pessoas que falam, porque a gente vê muito, teve uma pesquisa aqui que nós fizemos do Datatempo, e a população colocou o Lula em primeiro lugar, o Bolsonaro em segundo, e o Ciro está em terceiro lá atrás. Mas ao mesmo tempo, em outra pergunta, fala assim: o que você quer? Não, eu quero mudança. Então a gente vê que a maioria quer mudança. Mas como é que ele quer mudança se ele quer o Lula de volta? Ou o Bolsonaro? Quer dizer, fica meio incongruente essa posição hoje do brasileiro em relação ao voto, né? Exatamente. A política ela é complexa. A mudança, o desejo de mudança, ele foi apresentado nas urnas agora para vereadoras e vereadores, né? Uma renovação muito grande. E acredito, por isso que eu disse que é muito precoce, e acredito que candidaturas como a do Ciro tem mais chance porque encarna essa possibilidade de mudança. Sim. Agora, o que tem feito o Lula ter essa projeção muito grande, além do que ele já construiu enquanto político, é também a possibilidade que é o nome que está se mostrando que venceria o bolsonarismo, né? Então tem o voto útil que não pode ser descartado. Tem isso, né? Também. Para finalizar nosso bate-papo, vamos falar do governo do estado. O Zema te convidou, né? O pessoal do Zema te convidou para ser vice e tal, seria por sair da esquerda para a direita. Se bem que eu acho que no país você tem pouquíssimos partidos que têm ideologias, né? Hoje ainda. A maioria deles não tem, pode estar de direita, mas está votando com a esquerda, ou de esquerda votando com a direita. Você vê cada mudança normal. Você é muito ligado ao prefeito Alexandre Calil. Não surgiu nenhum convite do Calil para você ser vice dele? A única conversa que eu tive com o Calil sobre questões eleitorais, tanto eu como ele teve a mesma posição. Não temos como discutir eleição num cenário de crise que nós estamos passando. Tá certo. Duda Salaber, vereadora em Belo Horizonte, queria agradecer sua participação aqui, parabéns pelos seus projetos lá na Câmara Municipal. Eu acho que tem que ser muito bem explicado para a população poder entender, e a gente faz questão de fazer isso aqui no Jornal O Tempo, na Rádio Super, no Jornal Super, trazer informação para a população ficar sabendo como é que o vereador está atuando, como é que o vereador está trabalhando, e você vem fazendo, honrando os quase 40 mil votos que você teve. E essa dívida aí da árvore, quando você for começar a plantar, você me avisa que eu vou lá te ajudar a plantar, tá bom? Muito obrigada, parabéns pelo trabalho.